Pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento. O Brasil mais uma vez volta nas quartas de final. Parece um fantasma muito forte contra o futebol. De novo. Olha só que absurdo. A chance de... Gelado o time da Croácia. Sentindo o time brasileiro. A seleção brasileira simplesmente decepcionou na Copa América e não vem mostrando futebol há muitos anos. E os torcedores já estão meio que chateados com a seleção e não querem nem mais saber. Mas nesse vídeo a gente vai trazer algumas verdades e vai fazer a pergunta: o que esperar da seleção brasileira em 2026? Será essa a seleção mais vexatória da história? O que esperar da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? A Copa América que a gente teve da seleção brasileira foi uma verdadeira vergonha. Jogando contra a Colômbia e Uruguai, a gente vimos dois dos piores jogos já feitos pela seleção brasileira nos últimos 5 anos. Que é uma coisa assustadora, absurda, e muita gente vem falando que a seleção simplesmente acabou. Será isso o técnico ou os jogadores que estão de má fé com a seleção brasileira? A gente teve o tão famigerado jogadores de meio campo da Premier League, jogadores esses que são famosos até e jogam futebol lá na Premier League, mas não conseguiu desenvolver um simples futebol, um simples passe, um simples controle de jogo que o Brasil precisava. Esses jogadores de Premier League simplesmente não conseguiu desenvolver. E entre os pontos negativos, para mim, o pior ponto negativo entre ataque, defesa e meio de campo, o meio de campo, para mim, é um dos piores que a gente já viu. Sim, né, comandado por Bruno Guimarães, né? Ali você tinha o Douglas Luiz, Lucas Paquetá e o João Gomes, né? Você tinha ele na meiuca ali da seleção brasileira. Mas eu acho que é tudo jogadores medianos, que aqui no Brasil tem peças para repor esses caras, né? Tanto ali o Gerson jogando muita bola, né? E não só no meio, como no ataque também, né? Você tinha o Pedro, né? Que tá voando aí no Campeonato Brasileiro e nem sequer convocado foi. Para mim, essa seleção foi a seleção que menos convocou jogadores daqui mesmo do próprio Brasil e tentou explorar jogadores lá da Europa. E para mim, cara, você não tem que medir, fazer essa régua de medida. Você tem que ver quem que tá atuando melhor, quem tá tendo melhores atuações e ver quem é melhor para você contratar ali, chamar, né, convocar para a seleção. E aí meio que fica aquela coisa, porque quando você não chama jogadores daqui, fala, não estão chamando. E quando você chama jogadores lá da Europa, fala que só chama da Europa. Porém, a régua de medida que você tem que fazer é testar jogadores e ver quem está no melhor momento, quem está no melhor time para você chamar para a seleção, para você convocar. E muitos dizem que a seleção é a seleção de empresários. E eu estou começando a acreditar nisso. Porque não tem condições de você colocar jogadores como Marquinhos, que para mim joga muita bola, mas já está muito ultrapassado. Tem jogadores muito melhores que ele, né, atuando hoje no futebol. E no meio de campo, né, como já tinha dito, tem jogadores aqui no Brasil que jogam muito melhor que ele, né, que estava lá na Copa América. E às vezes a gente fala de jogadores medianos e jogadores de um nível mais abaixo, mas quando a gente também fala do alto nível, quando a gente fala de Vinícius Júnior e Rodrigo, a gente teve também piores atuações que a gente já viu, cara. Vini Júnior hoje que concorre ao melhor do mundo, e eu concordo que ele tem que ser o melhor do mundo, mas dentro da seleção, para mim, ele é uma decepção, é um fracasso e ainda não mostrou um futebol de qualidade do nível do Real Madrid que ele joga. Mas será que há uma luz no fim do túnel? O Brasil tem aí Estevão, tem o Hendrick, tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, né? Tem o próprio Savinho agora aparecendo no Manchester City, né? Aparecendo aí na mídia do futebol. Ou será o técnico o problema da seleção brasileira? Tanto os jogadores como os técnicos não vêm mostrando uma boa aptidão para jogar na seleção, jogar e comandar na parte do técnico. Desde a época que a gente tinha também o próprio Gabriel Jesus, a gente tinha também o Pombo, né? O Richarlison. Todos esses jogadores que também jogam em Premier League. O Gabriel Jesus, que jogou no City, jogou muita bola no City. Na seleção também não jogou nada. O Richarlison também não jogou nada. Cara, a gente teve um monte de jogador também que não jogou nada. A gente tá falando dessa geração agora, mas essa geração, ela já vem mostrando um futebol, meio que um futebol que, sem vontade, um futebol sem chama. Parece que só tá ali mesmo por mídia, sabe? É uma coisa parecida a isso, sabe? E não dá oportunidade para as joias brasileiras brilharem nesses jogos, né? Porque é um desperdício. Temos ali o Hendrick, que não foi utilizado praticamente nessa Copa América, né? O Estevão não foi chamado, simplesmente
por ele ter apenas 16 anos. E aí, o Lamine Yamal destruiu na Eurocopa. Essa questão de você ter que experimentar mais o jogador, dar tempo ao tempo, pra mim isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada. Porque lá na Europa a gente tem o caso do Lamine Yamal, que já foi testado no Barcelona desde muito jovem. Aqui o Endrick testado desde muito jovem no Palmeiras. E ambos jogadores vêm com uma trajetória parecida. Só que o Lamine Yamal teve mais tempo pela seleção e foi jogador de destaque da seleção. Hoje Lamine Yamal é um jogador de destaque dentro da seleção. E aqui o Endrick teve oportunidade nos amistosos, mas quando foi jogar a Copa América só teve uma oportunidade certa, que foi quando o Vinícius Júnior cometeu aquele crime de ter saído do jogo. Exatamente, né, contra o Uruguai, esse jogo, que ele ficou ali encaixotado, não conseguiu, né, demonstrar seu futebol. Então o Dorival colocou o Endrick na fogueira naquele jogo, porque o jogador entrou em umas quartas de finais, né, ali naquele jogo pegado, sem testar o jogador nos jogos desastrosos que foi lá na fase de grupo. Endrick tinha que ter esse tempo, tinha que merecer esse tempo mais em campo, essa experiência de jogar bola. Só que essa experiência simplesmente foi ignorada, criminalmente foi ignorada pelo nosso mestre Dorival. Dorival simplesmente falou: ah, não vou colocar não. E quando Vinícius Júnior faz aquele crime, mete a mão na cara do cara, de James Rodrigues, aí fala: ah, agora a gente vai botar ele aqui porque ele vai ser o salvador. E não é bem assim, jogador novo. Aí você tem que dar tempo ao tempo em campo e não fora de campo. Foi o que não foi dado para ele, não foi dado para o Endrick. Mas enfim, a pergunta que fica: como que a seleção vai se classificar para a Copa? E como que vai ser essa Copa do Mundo de 2026? Esse debate, cara, a classificação ela vai ser pegada. Quem acha que vai ser fácil, a seleção também corre um perigo da seleção até ficar de fora. E se a seleção ficar de fora da Copa do Mundo, é o maior vexame da história da seleção, não tem como. Pra tu ver aí, né, o nível que tá hoje a seleção brasileira, né, brigando aí por uma vaga, né. E o pior disso tudo é que a seleção vai manter Dorival. Pra mim, eu não concordo. Eu sei que também você tem que ter um tempo de aclimatação para os jogadores, para todo mundo se conhecendo. O jogador tem um tempo de trabalho técnico com a seleção. Porém, ao meu ver, é o seguinte: Dorival é um cara que não tem bagagem, não tem peso para comandar uma camisa que é tão pesada que é a camisa da seleção. Precisa-se de um técnico de qualidade, um técnico que tem repertório, porque você precisa de repertório, você precisa adaptar a posição, você precisa, caiu ali um lateral, adapta a posição, muda a formação. E eu vi que Dorival é um cara do feijão com arroz. Um feijão com arroz dentro do Brasileirão bem feito, mas na seleção não é só feijão com arroz que vive. Você precisa de habilidade para comandar jogadores, você precisa de repertório e qualidade técnica para gerenciar esse time. E também precisa de liderança para mudar esse time do Brasil que tá sem vontade nenhuma de vencer com a camisa da seleção brasileira, que é uma vergonha, né? Depois dessa Copa América aí, depois daquela polêmica de Ronaldinho Gaúcho falar que o Brasil tá sem tesão nenhum de jogar futebol. É isso mesmo que eu tô vendo. O Brasil hoje, jogador quer ser maior que a seleção brasileira, e isso não pode estar acontecendo. Jogadores querem ser maior que a seleção brasileira, isso não pode acontecer, porque a seleção merece respeito, e principalmente respeito aos torcedores que vivem por essa seleção, veste a camisa, paga caro uma camisa, e os jogadores simplesmente não respeitam porque tem Champions, tem isso e aquilo. Cara, ninguém quer saber nada disso. A gente quer saber de jogadores que se comprometem em jogar bem pela seleção, que dá raça pela seleção, que se entrega, jogadores de entrega que a gente quer ver dentro da seleção. Igual antigamente, não vemos mais jogadores igual antigamente que joga pela raça, joga por amor, né? Joga para ganhar. Hoje a seleção brasileira é só de mídia, né? Hoje a seleção brasileira só quer saber do dinheiro e não quer saber do amor pelo futebol, do amor pela sua profissão. Pois é, e aí fica mais triste você ver os times aqui mesmo da América Latina, né? O próprio Uruguai, né? A própria Colômbia crescendo cada vez mais, e jogadores que jogam dentro do Brasileirão. E o mais triste de ver isso é você ver jogadores que jogam aqui dentro do Brasileirão, jogadores da Colômbia, jogadores do Uruguai, que jogam aqui dentro do Brasileirão, simplesmente dominando o meio de campo do Brasil, e você falar: caramba, cadê a seleção da Premier League, né? Cara, não é só de nome que vive jogador. O jogador tem que ter raça, e você viu isso. O jogador jogando contra a Argentina, dando raça, dando a vida. Jogo duro, cara. O Brasil não consegue fazer isso. E não tá conseguindo, não é de agora. Já vem, ó, de muito tempo. De muito tempo mesmo.
Então o Brasil tem que mudar essa maneira dele de pensar, tem que rejuvenescer o time, né? Não adianta você deixar ali um Danilo, não adianta você deixar ali um Marquinhos. Você discorda da nossa opinião? O que você acha dessa seleção para o ano de 2026? Deixa nos comentários aí embaixo, comente e, cara, se inscreve no canal da gente, porque a gente vai trazer mais vídeos como esse. E os vídeos que você pedir aqui sobre futebol, sobre time, o time do seu coração, pede que nós vamos fazer vídeo sobre o seu time, sobre os jogadores que vocês gostam. E aí, o que vocês acham mais vexatório? Levar 7-1 ou ficar fora da Copa do Mundo de 2026? Deixa seu comentário, deixa seu like. Até a próxima. Valeu!